Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Havendo um número legal de vereadores, declaro aberta a sessão em nome do povo de Nova Resende e da democracia. Você está na Resende Web TV, a plataforma que informa você. Vamos então aos assuntos de hoje, dessa terça-feira, 8 de setembro. Boa noite. Você vai saber nessa edição: Câmara libera recursos para a saúde. Veja o vídeo, a reportagem que conta a história de nossos ancestrais. A estiagem que preocupa produtores de café. A primeira parte do assalto para Petúnia está pronta. Estes e outros assuntos daqui a pouco aqui na Resende Web TV. Eu volto já. Jornal da Resende Web. Oferecimento. A Coopervita, em parceria com a Emater e a Caper, promove a terceira edição do concurso municipal de qualidade de café do município de Nova Resende. Com as categorias cereja descascado, natural e das mulheres, as amostras devem conter 1,5 kg e podem ser entregues na Coopervita, a Caper ou Emater até 15 de setembro. Haverá premiação dos lotes finalistas. Patrocínio Olan Coffee, Grão Forte, Super Safra, Sancil Contabilidade, Puro Brilho Strass e Acessórios, Café Brasil, Multifértil, Grão de Minas e Café Responsável Corretora. Far Melhor faz bem para a saúde, faz bem para o seu bolso. A Far Melhor é a farmácia mais completa da cidade. Há 12 anos no mercado, garantindo qualidade e bom atendimento. Temos a maior disponibilidade de produtos e os melhores preços, além de um histórico de 90 mil fórmulas manipuladas. Nossa missão é satisfazer nossos clientes, buscando excelência no atendimento, sempre com profissionalismo, alegria e simpatia. Far Melhor, Praça Santa Rita, 339. Fale com a gente, 3562-2311. O pagamento deste mês para os funcionários públicos do Estado de Minas tem a seguinte escala: os servidores das áreas de saúde e segurança vão receber o salário integral no próximo dia 11. Na mesma data, dia 11, os funcionários de todas as outras áreas recebem a primeira parcela de R$ 2.000. O saldo restante no próximo dia 22. Os recursos para o pagamento foram repassados pela União para o Estado pela compensação aí de perdas motivadas pelo coronavírus. O movimento Pro Asfalto da Petúnia pode comemorar. Os 2 primeiros quilômetros de estrada estão ficando prontos. Uma história que vem desde o ano passado com participação de toda a comunidade da Petúnia. Um movimento democrático e organizado na base social daquele distrito. As máquinas fazem os últimos serviços e a massa asfáltica vai cobrindo o piso numa curva da estrada. Aqui termina a segunda parte do asfalto que vai até o distrito de Petúnia. A expectativa é que a continuidade da obra seja retomada logo após a eleição com mais de R$ 200 mil da nova emenda do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Você que tem conta de FGTS ativa ou inativa, tem dinheiro na Caixa Econômica Federal a partir de hoje, terça-feira, dia 8. O pagamento de R$ 1.045 é para os nascidos em outubro. Os que podem sacar, que tiver aí conta ativa lá no FGTS do emprego atual,
ou inativa de empregos anteriores. Se você está então nessas condições, corre para a Caixa. R$ 1.045 em tempo de pandemia faz a diferença. Cafeicultores estão preocupados com a estiagem que pode comprometer a florada. Todas as atenções nesse momento estão voltadas para a comercialização. Dólar fechou a sexta-feira em R$ 5,30, um recuo da moeda americana. Poucas realizações aqui na região por conta do problema com o armazém com sede em Muzambinho. E fica a dica para você, cafeicultor: depositou seu café em qualquer armazém, peça um documento que prove que você está deixando a sua safra depositada nesse armazém. Essa é a única garantia que você tem para possíveis problemas que possam ocorrer. Na nossa região aqui, a preocupação maior agora é com a estiagem que, se prolongar muito, pode afetar, de acordo com os técnicos que a gente consultou, a florada da próxima safra. De acordo com a previsão do tempo, só para o dia 28 de setembro a gente deve ter aí 30 milímetros de chuva, o que não é suficiente para recuperar esse estresse hídrico que as plantas estão passando. Do mais, foco bem no preço. Veja aí aonde está sendo pago o melhor preço para a sua safra. A gente teve a semana 680 no melhor preço pago para a saca na região. Na quinta-feira a gente volta mostrando o panorama das principais praças aqui no sul de Minas. Bons cafés e até lá! Desculpe a nossa falha. Na nossa edição da última quinta-feira, a gente cometeu um erro de redação justo com a nossa parceira, a Folha Regional. A manchete do jornal, muito oportuna, era o grão amargo do café e nós dissemos o gosto amargo do café. Um recado aí, um pecado, né? Com a chamada tão clara que define com precisão o momento difícil vivido por todos os envolvidos na questão grão verde, os produtores em especial. A Secretaria de Saúde aqui de Minas Gerais investiga 3 casos suspeitos de reinfecção em Minas. Um deles aqui no sul de Minas, em Varginha. Os outros 2 em Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. Reinfecção é quando um paciente apresenta novo quadro clínico, suspeito do período igual ou suspeito a 90 após a primeira confirmação em exame laboratorial. A Secretaria de Saúde aqui de Minas, diante da situação, reforçou a situação da necessidade dos cuidados básicos, o distanciamento social, uso de máscara, lavagem das mãos e evitar aglomeração. Com a aproximação das eleições, os convites a candidatos a cargos majoritários, prefeito e vice, começam a ser mais comuns. E aqui, este processo já começou, e com polêmica. No domingo passado, o pré-candidato Ronei, do PT, esteve na Rádio Onda Minas, no programa apresentado pelo Pedrinho. O pré-candidato falou sobre a candidatura, seus projetos e ideias caso seja eleito na próxima eleição. No domingo anterior, o convidado deveria ser o atual prefeito Zé Roberto. Ele encaminhou o ofício à direção da emissora, com considerações legais e políticas para sua não participação. O ofício exigia que o documento fosse lido no ar. Vamos ler um trecho do ofício. Sobre a possibilidade de realização de entrevista, esta deve ser mediada por locutor que não possua vínculo partidário com nenhuma agremiação política, para que não haja direcionamento ou tendência no ato. Até porque os horários mencionados no ofício dão conta de que as entrevistas serão no horário da programação do locutor Pedro Henrique Lopes, filiado e presidente do Partido dos Trabalhadores, partido este com pré-candidato já definido. Começaram as convenções partidárias que definem os candidatos a prefeito e a chapa dos vereadores. A primeira da série foi a dos partidos que apoiam a candidatura à reeleição do prefeito Zé Roberto com vice Zé Antônio, PSL, MDB, PSC, PSDB, DEM e PL. A convenção foi muito tranquila, cumprindo todos os requisitos legais. Representantes dos partidos PSL, MDB, PSC, PSDB, DEM e PL participaram ocupando o auditório da Câmara Municipal. Os presidentes de partidos falaram sobre o clima democrático e defendeu uma eleição tranquila. Estou achando que vai ser uma política boa e a convenção está correndo tudo normal, tudo junto e tudo uma família. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje a gente está fazendo a convenção aqui, né? Os partidos que vai apoiar aí
o Zé Roberto com o Zé Antônio. E eu sou presidente do Partido Social Cristão, PSC. A gente vai entrar apoiando para prefeito e colocando o vice-prefeito Zé Antônio, que é do nosso partido, e também com a chapa de vereador, né? Então, vai estar 4 partidos juntos. Hoje está sendo realizada, né, a convenção dos partidos que apoiarão a chapa majoritária, encabeçada pelo Zé Roberto e pelo Zé Antônio, né, na qual a convenção teve a participação do PL, partido pelo qual eu presido, né, e a gente já tinha sentado nesse propósito pelo fato de comungar, né, com todas as posições que o Zé Roberto está propondo na administração dele, e também pelo fato do PL ter a necessidade de ter uma participação efetiva na administração pública do município de Nova Resende. O prefeito Zé Roberto falou da importância do dia e defendeu uma campanha limpa. Hoje é um dia bastante importante. Quero deixar meu agradecimento a todos os partidos que estão vindo junto conosco nessa convenção para juntos fazer uma campanha limpa. No próximo dia 10 haverá a convenção do Avante, PT e PP e os seus partidos. A sessão extraordinária de hoje na Câmara Municipal de Nova Resende liberou recursos para o pagamento de dívida do município com a empresa de asfalto e verbas federais para a área de saúde. A cobertura completa da sessão vocês vão assistir na edição de quinta-feira aqui no Jornal da Resende Web TV. Se você recebe o auxílio emergencial, anota aí, a próxima parcela agora de R$ 300 será paga a partir do próximo dia 17 deste mês. Isso também para mães chefes de família, o valor será de R$ 600. Os beneficiários do Bolsa Família estarão na mesma regra. Os primeiros a receber são o dos números de benefício, número de identificação, NIS social, com final 1, dia 18, final 2 e assim por diante. Portanto, no próximo dia 17 começa o pagamento do auxílio emergencial. Vem aí o comentário de Luiz Gonzaga Mineiro. Boa noite, Luizinho. Quais são as novidades? Boa noite, meus amigos da Resende Web TV. Sejam bem-vindos aqui à nossa plataforma de comunicação, essa plataforma comunitária. Boa noite, Pedrinho. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Quero começar falando de que hoje, vocês viram, terminou os primeiros 2 quilômetros do asfalto da Petúnia. Uma conquista muito importante daquela comunidade, do Movimento pro Asfalto, e também a ação da administração aqui também tem que ser considerada. A base foi feita por aqui, e a emenda que veio do deputado Antônio Carlos, e conseguiu fazer esses 2 primeiros. É uma boa largada para isso. Parabéns para todo mundo. A outra coisa que eu quero dizer é sobre o documentário, o trabalho de pesquisa que nós vamos publicar na quinta-feira de manhã aqui na Resende Web. Vocês viram a reportagem aí com o Landinho. É uma pesquisa profunda sobre o nosso legado, sobre os nossos antepassados. O Landinho, que é um craque, vocês conhecem, um pesquisador, um historiador, né? Um pesquisador que tem um acervo maravilhoso, foi buscar nossas origens, nossos ancestrais lá em Portugal nos anos 1700 e pouco. A nossa história é feita de coisas que a gente não sabe. Essas pesquisas vão dando novas informações para a gente. Então, quinta-feira, 7 horas da manhã, apresentação do documentário, muito interessante, precisam acompanhar. Isso também já tinha falado. Outra coisa que eu quero falar, a convenção. Esse final de semana tivemos convenção de 6 partidos, os partidos que fazem a base do prefeito Zé Roberto, uma convenção civilizada, organizada. Na parte da manhã teve a convenção, primeiro do pessoal do PSL, né, que fez a convenção separado, foi super prático também, resolveu e tudo bem. E à tarde foi a convenção dos outros 5 partidos que estão na base de apoio. Todas as falas eram de equilíbrio, as falas eram de que precisa fazer uma eleição muito boa, precisa fazer uma eleição sem conflito, sem atrito, com civilidade. É o que todos nós esperamos. Não só que esse tipo de manifestação estejam nas convenções, mas também estejam na prática durante o período eleitoral. Essa semana, quinta-feira, dia 10, tem a convenção do PT, o Avante e seus partidos aliados, também o grupo de apoio do PT, que está apoiando a candidatura do Ronei com o Odair. Então, outra festa democrática também, que tomara que ande tudo bem, e assim que anda a democracia, né? A república precisa de civilidade política. Agora eu quero chegar num aspecto mais importante desse meu comentário aqui hoje. Nesse domingo,
a Rádio Onda Minas fez uma entrevista com o ex-prefeito Ronei. E ele deu uma entrevista, vocês viram no jornal, falou dos projetos dele, dos planos e tudo mais. Mas a questão desta entrevista, a gente vai voltar no domingo atrasado, no outro domingo, que quem deveria ir à entrevista, o prefeito Zé Roberto. E ele não foi e mandou um ofício muito claro, muito explícito e muito sincero, dizendo por que ele não ia. Ele não ia porque primeiro ele colocou uma questão legal muito clara, que tinha uma convenção e que o Zé Roberto não tinha passado por essa convenção ainda. Isso é uma questão muito importante. Você tem uma convenção partidária, tem um pré-candidato, mas pode acontecer numa convenção de outra pessoa se lançar e ganhar a convenção. É muito raro, mas acontece. É legítimo. É uma justificativa legal muito boa. A segunda questão que eles colocam no ofício, que vocês viram aí muito claro, é de que a entrevista seria feita pelo Pedrinho. Ele dá o nome do Pedro Henrique lá direitinho, e que no ofício diz que o Pedrinho tem ligação com o partido, inclusive pode ser presidente, ou será presidente, ou é presidente do partido. Então, quer dizer, essas considerações que estão feitas no ofício, do ponto de vista político, elas são absolutamente justificáveis. Eu perguntei para o Pedrinho hoje se ele era presidente do PT ou estava encaminhado para ser presidente. Ele me disse que não e disse que que ele era da executiva do partido. Então, quer dizer, a alegação da prefeitura, da ligação dele com o partido, é absolutamente comprovada. Quer dizer, ele me disse hoje isso aí. Então, quer dizer, é muito difícil, né? E não está em discussão aqui a isenção do Pedrinho, a capacidade dele para fazer uma entrevista e a competência. O que eu estou colocando aqui, que é justificável, é a defesa que faz o pessoal da campanha do Zé Roberto de não ir para a entrevista, né? Cá para nós, convenhamos, é muito difícil você ir para uma entrevista sabendo que o teu entrevistador, ele é da executiva do partido do seu adversário numa campanha eleitoral. Então é uma questão aí que precisa ser resolvida. E esta é uma questão que precisa ser resolvida pela direção da rádio. A direção da rádio tem que colocar alguém que não tenha este perfil para fazer. Não, o Pedrinho é um baita comunicador, é competente, é sério, não estou discutindo isso. Mas essa questão está justificada, a razão, e as pessoas vão concordar comigo, de que é difícil você considerar essa possibilidade. Quer dizer, é uma coisa realmente complicada para uma assessoria de um candidato. Se eu sou assessor do candidato e alguém me diz para ir num debate, num programa, numa coisa, que o apresentador é do executivo do partido meu, do meu adversário, eu não vou, né? Eu vou aconselhar a não ir. Então isso aí é uma coisa que está claro. Quero dizer que o Pedrinho, e eu tenho a obrigação de dar essas explicações, o dever, né? Porque o Pedrinho é o âncora do nosso jornal, ele acabou de apresentar esse jornal. Ele apresenta o jornal que nós estamos falando dentro dele, né? A gente grava o jornal, acabou de fazer a gravação. Então, precisa ficar claro que o Pedrinho aqui tem sido um parceiro, acompanhou a gente desde o começo aqui, tem uma postura muito correta. Mas aqui na TV, a gente tem uma linha editorial de responsabilidade nossa, minha e do Matheus, que somos os responsáveis. Eu sou o editor-chefe do jornal e o Matheus é o diretor-geral, que está assinado aí nesse compromisso, que está no finzinho aí, escrito quem são os responsáveis. E a gente não tem uma queixa para fazer do Pedrinho aqui. Então isso precisa ficar muito claro. A outra coisa que eu quero deixar muito claro, e eu conversei hoje com o Osmarzinho da rádio, a gente sempre conversa com as fontes, quem sabe, como eu faço jornalista, sabe que eu converso, que eu procuro, que eu quero saber. A outra questão muito importante foi que eu conversei com o Osmarzinho perguntando se ele queria falar alguma coisa, se ele queria se posicionar sobre esse assunto. Ele disse que não, que preferia não, tudo bem. O Osmarzinho sempre educado, civilizado e republicano. Eu quero chamar a atenção para essa história porque este episódio reflete muito bem um carimbo que essa cidade tem, que parte dessa cidade tem sobre a Rádio Onda Minas. Que a Rádio Onda Minas tem uma contaminação partidária, né? Que a Rádio Onda Minas tem um lado na história aqui e que trabalha em função disso. Esta questão, eu já falei disso aqui e eu acho que é um equívoco. Uma rádio comunitária deve servir a toda a comunidade, deve dar voz a toda a sociedade, né? Um episódio como esse, num momento importante como esse, que é uma campanha eleitoral, que os nossos candidatos vão falar, ele se coloca que não vai falar com toda a razão, porque ele suspeita, ele tem dúvidas de que a entrevista não será isenta, entendeu? Então, isso é um problema muito sério, é um problema de concepção da direção da rádio. A rádio tem que ser pensada de outra forma. Se é uma rádio comunitária, ela tem que servir a comunidade.
Ela tem que dar voz para todos, ela tem que ser igualitária, né? E aqui não tem nenhuma crítica, sabe, a programação da rádio, aos comunicadores da rádio, a quem trabalha na rádio. A rádio é uma propriedade da comunidade, ela é muito querida, é uma peça muito importante da ação social aqui. Agora, esse tipo de coisa não pode acontecer e não pode continuar acontecendo. Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que abrir, e eu estou aberto a discutir isso com a sociedade, aberto a discutir isso com o pessoal da rádio. A gente precisa pensar nesse formato. É uma pena que coisa dessa forma ainda aconteça na democracia, né? A rádio é de todos nós e a gente precisa democratizar o uso da rádio. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Luizinho. Em tempos de crise e dificuldades financeiras, o Congresso Nacional aprovou a proposta de anistia de R$1 bilhão para templos e igrejas. Agora, o assunto está com o presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar ou mesmo autorizar a anistia. Mais detalhes com o nosso correspondente em Brasília, JP Nunes. João Paulo, com você. Olá, Valéria. Olá, Carlos. Olá, Pedrinho. Foi aprovado pelo Congresso Nacional projeto de lei de número 1581 de 2020, que, dentre outras medidas, anula dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. O texto perdoa cerca de R$1 bilhão em débitos e multas dos templos religiosos. As informações foram apuradas pelo jornal Estado de São Paulo e pelo Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, o Broadcast. Igrejas e templos religiosos têm imunidade no pagamento de impostos, de acordo com a Constituição. Porém, o benefício não se afasta à cobrança de contribuições, como a contribuição social sobre lucro líquido ou a contribuição previdenciária. Essas contribuições são exatamente o ponto a que se trata o projeto de anistia aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 11 desse mês para decidir se mantém ou não os benefícios às entidades religiosas. A bancada evangélica é um importante pilar de sustentação do governo Bolsonaro e foi o autor desta proposta. Ainda segundo o Estadão, o presidente já ordenou à equipe econômica que resolva o assunto, mas os técnicos do Ministério devem recomendar o veto ao trecho do projeto que anula a dívida das igrejas. O presidente já defendeu publicamente a possibilidade de acabar com as taxas ainda pagas pelas igrejas e templos. Agora, o perdão da dívida depende apenas da sanção presidencial. JP Nunes, para a Resende Web TV. R$1 bilhão de cancelamentos de dívidas de igrejas e entidades religiosas. Enquanto isso, um produto básico na mesa do cidadão brasileiro comum, o arroz, disparou o preço. Um trabalho de pós-graduação contempla a nossa história religiosa, o legado que tivemos nos nossos antepassados. A proximidade com o nosso aniversário de emancipação justifica ainda mais essa reportagem. Mais uma contribuição do historiador e pesquisador Orlando Salles Filho para o nosso acervo histórico. Este é o jornal criado como parte do trabalho. A manchete já indica as linhas da pesquisa, a devoção herdada pela nossa gente dos verdadeiros fundadores da nossa cidade. O trabalho em vídeo é o resultado de uma pesquisa que remonta a nossos ancestrais portugueses há quase 300 anos. No campo religioso, qual foi a influência dos povos que fundaram nossa cidade? Para melhor entender, é necessário que a gente faça uma viagem a Portugal, a região de Tendais. É uma região que fica entre o Vale da Bestança, com o mesmo rio do mesmo nome, e a Serra do Montemuro. Tendais é uma freguesia, é uma paróquia portuguesa pertencente ao Concelho de Sinfãs. Em Portugal, o concelho é como se fosse um município. E é justamente lá que nasceu Domingo Rodrigues de Lima, que usava o nome de Tendais, juntamente com seu sobrenome, Domingo Rodrigues de Lima Tendais. E ele veio, sabe-se que ele veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele casou com Maria Ramos Branco, no ano de 1754. O trabalho é um registro histórico com informações garimpadas pela expertise do Orlandinho. De 2 em 2 meses a gente tem que apresentar um trabalho. Como nós estamos, é um trabalho escrito em forma de notícia, eu tenho que criar uma página de um jornal. Só que, devido à pandemia, eu tenho que apresentar também isso para um grupo. E como, diante da pandemia, eu fui obrigado, então, a fazer um vídeo e reunir amigos para se discutir o assunto.
O vídeo e a entrevista completa do Orlandinho você vai assistir aqui na Resende Web TV na quinta-feira, dia 10, no aniversário de nossa emancipação política administrativa, a data mais que oportuna para conhecer um pouco mais a nossa história. Quinta, aqui na Resende Web TV, às 7 da manhã. Assista, grave, as crianças precisam aí conhecer as nossas origens. Mande a sua sugestão, ideia ou mesmo crítica para o nosso WhatsApp. Está aqui embaixo, ó, 99869-4549. 99869-4549. Te agradecemos pela companhia, desejamos uma boa noite e lembre, se precisar sair de casa, use máscara e também álcool gel. Até na próxima quinta. Boa noite. Jornal da Resende Web. Oferecimento. Far Melhor faz bem para a saúde, faz bem para o seu bolso. A Far Melhor é a farmácia mais completa da cidade. Há 12 anos no mercado, garantindo qualidade e bom atendimento. Temos a maior disponibilidade de produtos e os melhores preços, além de um histórico de 90 mil fórmulas manipuladas. Nossa missão é satisfazer nossos clientes, buscando excelência no atendimento, sempre com profissionalismo, alegria e simpatia. Far Melhor, Praça Santa Rita, 339. Fale com a gente, 3562-2311. Hoje, a Coopervitae possui 130 cooperados. Unidos, buscam sempre o melhor. Produzem com amor e dedicação. Colhem qualidade de vida digna para toda a comunidade. A Coopervitae busca parcerias e projetos que contribuam para o desenvolvimento de seus cooperados, suas famílias. Aqui para mais um Toró de Parpite. Essa conversa de toda semana com a gente que está aqui na nossa terra, que faz diferença, que transforma a nossa cidade, que ajuda, tem senso coletivo, participativo, gente que muda a cidade. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A Polícia Militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha.